Não. Eu tento levar o assunto para o Atlético, vocês sempre levam para o Cruzeiro. Como vocês torcem para o Cruzeiro, hein? Ó, mais uma vez, informação nossa aqui dos donos da bola em parceria com o Léo Gomide. Põe aqui embaixo aqui, porque deu um trabalho desgraçado. Nós gastamos de telefone. Foi mesmo. Então vamos lá. Não, mas você sabe o que é. Põe aí em cima. Então é o seguinte. Tem um agente autorizado pelo Atlético lá na Rússia, tentando negociar o atacante Carlos. Aí perguntei, está otimista? Ele falou, muito. Então, beleza. Eu acho que pode ser o Rubim Kazan, mas não há confirmação ainda do clube. Tem um detalhe, eu não estou sabendo de nada dessa história. Você me falou que agora que a gente chegou, o Luchescu, que gostou do Carlos, está na Rússia agora comandando o Zenit. Ah, é o Zenit? Opa! Bem observado, hein? Ele saiu Luchescu aí, ele gostou do Carlos. Ele saiu do... Ele ficou uns 12 anos, mais ou menos, no Shakhtar Donetsk, que agora ele está no Zenit, ele que já contratou o Juliano, porque ele gosta de jogador brasileiro do meio para frente. O Zenit perdeu o Hulk, né? Uma grana danada para a China. Então, ele levou 200 brasileiros para o Shakhtar. Ele gosta de brasileiro. A filosofia dele é a seguinte: ele gosta de brasileiro do meio para frente. Ele não gosta de defensores. No Shakhtar os defensores eram europeus, ucranianos e tal. E tanto que quem gostou da saída dele foi o Bernard, né? Bernard que sempre teve problema com ele. Mas ele está no Zenit agora, então a informação... Bem observado. Bem observado. Então, estou até tentando confirmar aqui se é o Zenit, daqui a pouco a gente informa. O Atlético precisa fazer uma dinheirinho. Deixa eu ver se botaram certinho. Com alguém, né? Estão indo embora. Mas pode ser negociado com o time russo. Aí embaixo vocês colocam assim, deu trabalho para descobrir. Você, já que você tocou no assunto, não vai fazer falta, né? Com todo respeito ao Carlos... A situação do Carlos é muito estranha, né? Porque ele era badalado na base como centroavante. Eu cheguei a comentar jogos dele na base como centroavante. Aí ele o era Eduardo um bom pediu centroavante. para jogar de secretário de Aí lateral. Ele nunca mais jogou, mas o Michel Luchescu gostou dele como secretário. Vai acompanhar o lateral na Rússia, que é um negócio assim de louco, entendeu? O lateral do time do adversário tá assim, não vai jogar. Mas ele nunca teve sequência como centroavante no time do Atlético. E agora, na verdade, agora ele está no time talvez mais difícil para ele ter sequência como centroavante, porque o Atlético tem dois atacantes, dois centroavantes excelentes, badalados, né? A gente sabe, o Prato não pode não jogar de centroavante, eles podem jogar juntos, beleza, mas... Na Copa do Brasil, por exemplo, o Fred não pode jogar, vai meter o Prato lá na frente como centroavante. Então Eduardo disse hoje, na nossa reunião de pauta, o Eduardo disse assim, se ele assistir um jogo do Cleiton... Eduardo acha que o Cleiton é o melhor secretário de lateral do futebol brasileiro. O Cadu falou aí da situação complicada do Carlos na posição de origem dele, que ele jogou na base como centroavante, tendo o Fred e o Prato. E nas outras posições que ele sempre joga no Atlético, pelo lado do campo, tem Michael Suel, Cleiton, o Yuri, que não tem jogado, mas está lá, Robinho, Luan voltando, Carlos Eduardo. Me ajuda aí, tem mais alguém? Que eu esqueci? Acho que tem mais um que eu esqueci. Então é muita gente para jogar nessa posição de lado de campo também no Atlético. Então, a situação do Carlos fica complicada. Patrick é um que jogou mais que o próprio Carlos. Então, se tiver que negociar alguém e se tiver algum clube disposto a pagar um dinheiro razoável no Carlos, que seja ele negociado. Eu estava lendo o seu Twitter e o do Léo Gomide, parece que seria uma negociação em definitivo, né? Venda e não empréstimo. Exatamente. Então, que rende uma grana um pouquinho maior do que se fosse empréstimo. E o Atlético, pelo investimento que fez ao longo do ano em outros jogadores, precisa fazer um dinheirinho também. Se não fez com o Prato, que teve a proposta chinesa no início do ano e não agradou agora no meio do ano, que faça com o Carlos, que é muito menos útil, com todo o respeito, do que o Lucas Prato. Então, se tiver que alguém que saia o Carlos e que seja o dinheiro razoável. Mas eu faria uma reservinha de mercado nele, não venderia tudo, não. O Carlos é muito novo. Não, depende da proposta. Se for um valor muito elevado, como o jogador pode atuar por lá, né, Europa, a valorização, o tipo de jogador talvez o Atlético não venda 100% do que tem. Claro que ele tem como formador, ele já é resguardado, mas uma reservinha de mercado no Carlos eu acho que seria interessante em termos de negócios futuros. E até pela proposta. A gente sabe que quando vem esse tipo de proposta, o treinador quer, e foi o mesmo caso do Bernard e de outros que passaram por aqui,
às vezes não favorece tanto de imediato, principalmente quando não é um jogador titular, como é o caso do Carlos. Então dá para fazer uma contra ali na reserva, uma coisa que o Atlético fique um pouco resguardado em termos futuros do que ele possa vir a render. Eu não acho que o Carlos, claro que eu vou falar agora, daqui a pouco queimo a língua, o cara pega o programa de hoje, daqui a 5 anos. Eu não acho que o Carlos tem potencial para revenda, assim, dentro da Europa com... Talvez pela força esse valor todo, não. Porque, olha, pelo que ele jogou na base, talvez, mas pelo que ele jogou no profissional... secretário de lateral na Europa... Mas é claro, ele perdeu a principal característica. Eu lembro de programas que nós discutimos aqui, o bom posicionamento dele entre os zagueiros e tal. Então, tiraram essa função do cara. O Bernard, que mostrou muito mais que ele, está lá no Shakhtar e ninguém fez proposta para ele. Mas aí era problema com o treinador também, uma série de coisas que envolvem. Você sabe que o problema dele jogar aberto pelo lado... A gente brinca a questão de marcar, mas o principal problema é quando ele está com a posse de bola. Porque ele é um centroavante com a posse de bola longe do gol e pelo lado. Porque marcar o lateral, pede para fazer, ele faz e faz bem feito até. Só que atacar ali pelo lado e longe do gol atrapalha o Carlos, não condiz com as características dele. Você não consegue ver ele carregar uma bola. É por isso que eu estou dizendo. O que atrapalha é mais no momento do ataque, porque ele é um jogador para resolver perto da área com poucos toques. E convenhamos, para ser justo com o cara, não é culpa dele essa história toda, né? Ele não... Tanto que ninguém lembra dele por assistência, dar um gol para alguém, sempre pela finalização. E de drible, de arrancadas, talvez um drible curto dentro da área, alguma coisa assim, mas jogar aberto... Os caras amadurecem muito lá fora, e a prova disso é o próprio Hulk. E até no próprio time. O Hulk é grosso, né? Mas tem uma força física. Não, mas estou dizendo assim, a prova de que amadurecem lá fora. A reserva, para mim, é nesse sentido. O Hulk é um Higuaín tupiniquim. Olha aqui. Depois de vencer o líder Palmeiras, fora de casa, uma grande vitória, o Atlético quer entrar de vez na briga pelo título, não é? E parece que a confiança, que não tinha ido embora, mas aumentou muito depois dessa vitória, porque dá moral, venceu o líder, veja aí. Uma vitória para ninguém botar defeito. 3 pontos conquistados fora de casa contra o líder da competição e que ainda não tinha perdido como mandante. Dá uma confiança muito grande. Eu acho que as outras equipes vão olhar a gente com olhares diferentes. Desde o início do campeonato, o Atlético é apontado como um dos favoritos do Brasileirão. Só que até aqui a equipe oscilou entre bons e maus momentos. Será que a vitória fora de casa sobre o líder coloca o Atlético na briga pelo título? Acho que o Atlético é um concorrente muito forte para o título. Se não tivéssemos ganho o jogo, o Palmeiras ia abrir 12 de vantagem e daí ficaria complicado. A gente conseguiu diminuir essa vantagem para 6, que é um concorrente direto, e estamos chegando lá em cima. Se a última partida foi contra o líder, agora o Galo tem pela frente o Santa Cruz, que está na parte de baixo da tabela. Mas ninguém por aqui está achando que vai ser fácil. Até agora nós só enfrentamos jogos difíceis, né? Então, independente da parte que cada adversário está na tabela, a gente tem que manter o nosso foco sempre em alto nível, né? Tem que tomar muito cuidado para entrar dentro de campo, ser aquele time compacto, que respeita o adversário, mas impondo a nossa pegada ali e fazendo o nosso melhor para vencer. Evitar surpresas, principalmente nos jogos em casa. Esta é a receita do Atlético na disputa pelo tão sonhado bicampeonato brasileiro. Rapaz, aí você olha para o time treinando, você vê o Júnior Urso voltando, você vê o Luan em campo, você vê o Prato muito em legal. Campo. E aí eu penso, meu Deus, com o Prato bem fisicamente, o Luan bem fisicamente, como é que você vai amar? Como é que você vai amar? Alguém tem que ir para o banco. Quem vai para o banco? Tá fora, né? Uma certeza eu tenho. Qual? Não vai ser repetido o esquema com 3 volantes. Eu também acho que não, foi isso que o Edmar hoje na rádio. Porque em função de jogar em casa, principalmente do adversário. Mas como é que você acha que ele montaria o time tirando um volante? Aí vai ser o Lucas Câmara. Aí vai depender muito. Se o Luan tivesse, eu aguento 90 minutos, de olho fechado eu escalaria o Luan. Mas tá fácil. Não está muito fácil. Sem o Luan é o Prato. Sem o Luan é fácil, aí é o Prato. Não, com o Luan é fácil também. Aí tira o Michael Suel. Se for entrar, o Prato entra no lugar do volante. E se for entrar o Luan, tira o Michael Suel. Luan, Prato, é o que deve acontecer. 2 volantes, Luan, Prato. Eu também acho que não vai. Porque acho que eles vão ficar no banco. O Luan tá voltando de contusão, aquele negócio de recompor. Você acha que o Prato entra no time titular contra o Santa Cruz, o Luan fica no banco e 2 volantes? Eu acho, sai o Lucas Cândido e entra o Prato.
Prato, Robinho, Fred e Michael Suel. Acho que vai ser essa formação do Atlético. Gostei. Bom, muito bom, muito bom. Eu também acho que vai ser essa por causa da questão física do Luan. Agora, com o Luan ou sem o Luan, nessa formação aí, ele volta para o 4-2-3-1, joga com 2 volantes, na linha de 3 ele põe o Michael Suel na direita, o Prato pelo centro, o Robinho pela esquerda, lá na frente o Fred, e aí se quiser tirar o Michael Suel, se o Luan estiver muito bem, coloca o Luan na vaga do Michael Suel direto, fazendo o lado direito. Porque imagina a defesa do Santa Cruz, quando o Robinho começar a trocar de posição com o Michael Suel, ou até mesmo o Prato entrar nesse rodízio de posições, os caras vão ficar loucos para marcar. Nessa formação, porque o Prato também cai muito bem pelos lados. Nessa formação, o Michael Suel recompõe, ele se doa mais que os outros. O Robinho fica mais solto, imagina o Prato também recompondo, porque jogaria mais centralizado. Agora, o Everton, quando tiver todo mundo ok, alguém muito bom vai sobrar. Sim. Ou alguém não, alguém. Jogadores bons vão sobrar. Pois é, mas aí não seria. Mas não seria, então, o caso para não expor demais o Luan, que vem de uma contusão muito grave. Aliás, Luan, todos nós da imprensa, sem exceção, torcemos muito pela sua recuperação. Às vezes, uma pergunta na coletiva não tem nenhuma ligação com o cara torcer contra. Isso não existe. As pessoas, todos nós torcemos muito a favor da sua recuperação e rápida, assim como a gente torce pelo Dedé, torce pelo Alisson e todos que estão... Judivan. Então, ninguém é maldoso na pergunta para te derrubar, não. Isso aí não existe. Mas poupar o Luan para não expor demais, já que fisicamente... talvez... bom, enfim, para poupar mesmo. Pra não expor. Acho que até nos primeiros meses aí, esse próximo agosto, setembro... Eu também não usaria o Luan abruptamente, todo jogo, 90 minutos, vai ter que dar uma segurada nele. O Casares é só em setembro, então o Marcelo Oliveira, a partir do momento que o Otero, que eu não sei se é bom, se é ruim, se presta ou não, mas se veio é porque alguma coisa deve jogar, se for jogar com um armador, talvez esse cara tenha lugar no time, porque ele é o armador de ofício do grupo. Tem o Dato, mas o Dato não quer ficar, pelo menos é o que a gente... Mas e se o time começar a funcionar, por exemplo? Eu tinha falado aqui há algumas semanas, com todo mundo ok... Vou embora, porque eu estou fazendo o quê aqui? Ô Everton, eu tinha falado há algumas semanas que com todo mundo ok, eu colocaria Luan, Casares, Prato e Fred. Tiraria o Robinho. Não sei se eu tiro o Robinho mais não. Agora não dá para saber. Os últimos jogos do Robinho foram bons demais. Mas ele passa a pensar em 2 competições também, a gente não pode esquecer isso. Copa do Brasil e Brasileiro. E a coisa é essa. Eu vi muita gente questionando como é que o Marcelo administraria exatamente isso, né? O fato de ter esses jogadores que são tecnicamente no nível que eles estão, com todos nas melhores condições. E até exemplificaram o Marcelo do Cruzeiro, que tinha essa mesma situação e manteve o Júlio Batista no banco. Tudo bem que o Júlio não estava maravilha no mundo, nem o Dagoberto, mas eles tinham uma situação técnica de nome que... Então, quer dizer, ele já administrou bem isso em termos de Cruzeiro. Eu acho que não é um problema para ele. E acho que esse grupo do Atlético, ele sabe perfeitamente isso. A gente vê o Prato em termos de esperar a hora certa dele, a gente vê o Luan esperando a hora certa dele. Eu não acho o grupo do Atlético um grupo difícil de administrar. O Prato eu não consigo ver o Prato com mimimi de banco. Também não vejo. Tem umas 2 semanas mais ou menos, um ouvinte me mandou essa pergunta na Itatiaia com um tom assim de que a mensagem de voz é de que o Marcelo não conseguiria. Consegue, e eu falei justamente isso. Se tem uma coisa que as próprias pessoas do Cruzeiro reconhecem, que uma das grandes virtudes do Marcelo, talvez até mais que a parte tática, sempre foi a administração de pessoas. E dei esse exemplo do Cruzeiro na época. Teve um momento, gente, que o Cruzeiro teve no banco Ceará, para o Mike entrar. Ceará não é craque, mas era um jogador campeão do mundo para entrar o Mike, que na época ninguém conhecia. Ceará, Tinga, né, que é aquele perfil mais inteligente, o cara líder de grupo e tal. Dagoberto, Júlio Batista para colocar Everton Ribeiro e Ricardo Goulart chegando ainda antes da consolidação. Borges para colocar Marcelo Moreno, que não é exatamente um cara tão conhecido. E às vezes o Marcelo Moreno... Quer dizer, é conhecido, mas não é aquele cara que o Borges chega... Não, esse aí não tem jeito. Né? Então, ele conseguiu administrar isso. Sim. E olha, e o Dagoberto, a gente não está falando só de jogador famoso, não. Em termos de dificuldade... Pelo menos do que se tem notícia, dá uma aula em todos aí desse do Atlético. Tanto que se falou disso depois. Porque dava problema, mas ele conseguia administrar. Tal. E eu estou de longe, o Palmeiras do Marcelo Oliveira, de longe, eu estou em Belo Horizonte, aconteceu lá em São Paulo. Eu ouvia muito menos o de jogador reclamando do que no Palmeiras do Cuca.
E o ano passado o elenco era recheado no Palmeiras também. Parece que ele conseguiu, se fala ele mais, conseguiu Barrios e administrar companhia, mais do que o próprio Cuca. Se tinha, ficava interno. Porque com o Cuca está espalhado para todo mundo saber. Lá a turma do amendoim é dose para leão também, né? Mas não é só a turma do amendoim, não, né? Porque às vezes você monta um grupo que tem mais mimimi. Por mais que você tenha capacidade e tal, tem mais mimimi. Agora, eu não vejo o grupo do Atlético. Eu também não. Eu também não. Eu acho que você pega ali, porque no grupo do Atlético você tem alguns líderes ali que são muito equilibrados, que são naturalmente líderes. Léo Silva, Vitor, Fred, o próprio Robinho, Leandro Donizete, Marcos Rocha. São caras que já fizeram muito sucesso na carreira, já ganharam muito dinheiro. Os caras eles conseguem meio que dar. Chegou algum ali meio que querendo se mover. Menos. Como diria Rui Barbosa, menos. Então, você se lembra que a gente falou isso aqui? Que lá no Cruzeiro chegava alguém meio que, aí vinha o Dedé, o Fábio, aqui, meu querido, baixa a bola. Também. Acho que até deram uma no Dagoberto uma vez. Não, baixa a bola. No Atlético é a mesma coisa. Eu também acho que o Marcelo não vai ter o menor, só acho também, né? Não vai ter o menor problema com o grupo do Atlético ali, de indisciplina. Os caras são cabeça boa. Você vê tem algum bad boy Não, isso que eu estou dizendo. Os jogadores do Atlético, alguns desses que a gente citou, o Robinho, o Fred, eles são mais famosos, mais consagrados do que o Dagoberto. Mas eles não têm fama, assim, de ter dado problema nessa questão de ficar em banco. Também eles nunca ficaram no banco, né? Não sei o Robinho ir na Europa, do Fred em um outro momento no Lyon. Fred com o Levir agora. Mas não era essa questão de banco, assim, de escalação. Ele era questão de relacionamento em outros aspectos, assim, né? E outra coisa, eu acho que esses caras, eles estão sabendo do projeto, da circunstância. Eu acho que eles têm dimensão. Eles têm dimensão que nós estamos num lugar que pode acontecer isso, que foi montado um elenco muito bom. Eu acho. O último mimimi do Atlético foi o Guilherme. Que o empresário ficou... Que deu no Corinthians também, né? Deu no Corinthians também. Só que lá no Corinthians a turma chamou e falou assim, menos também. E aí ele já disse, não, opção do treinador, a gente respeita. Mas as lideranças do Atlético, elas são naturais. Eu acho que essa é a grande diferença. A liderança imposta, ela é mais complicada. Tipo assim, você tem aquele cara que ele é o líder, ele é o mandão do time. Isso é uma outra situação. As lideranças do Atlético, elas são naturais, elas foram acontecendo. Porque eles conquistaram, porque eles vieram, porque não sei o quê. É um outro contexto. E são lideranças boas. A gente pode falar assim da questão boa, não é o cara que grita, faz escândalo, xinga o outro dentro de campo, não sei o quê. Não é esse tipo de liderança do que aparece, mas é a liderança natural. Recentemente falei com um jogador do Atlético lá e tal, e ele disse, o Marcelo tem um perfil muito parecido com o do Levi. Meio paizão e tal, né? Vem cá, meu filho, senta no colo aqui, vamos bater um papo. Só para esclarecer uma coisa, depois que eu pensei no que eu falei, já vai dar margem. Ninguém está dizendo aqui que esses jogadores cascudos ficariam eventualmente felizes, satisfeitos com a reserva. O que eu estou colocando aqui são duas coisas. Primeiro, que eu acho que se eventualmente qualquer centelha ali de insatisfação surgir, eu acho que o Marcelo consegue resolver. Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão, quando a gente compara alguns jogadores ali, que é fama de difícil no meio do futebol. Né? Quando eu falo do Dagoberto, por exemplo, não é que o Robinho, o Fred, todo mundo é santo, que todo mundo ficaria feliz no banco. Não é isso também, não. É fama de ser jogador difícil de lidar. Esses caras têm fama de ser bom de grupo. Fred, a experiência Robinho, também. Prato, a experiência vai trazendo uma maturidade que necessariamente você tolera mais e fala, meu filho, sabe? O Dagoberto tem fama de difícil, né? Isso que a gente está dizendo é um fato, né? Fama de difícil no meio do futebol. Tem jogadores que têm fama de difícil. Nenhum desses caras tem, nem o Robinho, sabe? Nunca você vê que... As pessoas até às vezes falam com um tom pejorativo do Robinho, ao contrário, Robinho e seu pandeiro, brincando assim, que é o cara que chega para alegrar. Falando em pandeiro, pois não. Isso tudo são méritos da diretoria do Atlético, que montou um grande elenco, só me preocupa ainda a zaga. Que eles conseguiram um substituto não tão bom contra o Gêmeos, mas muito bom, que é o Eraso, que hoje para mim é o melhor zagueiro do Atlético, com todo respeito a tudo que o Léo Silva significa, mas quando um dos dois está de fora... E foi importante essa declaração. Foi importante essa declaração sua, porque ontem parece que eu falei um grande absurdo aqui, quando eu coloquei aqui meus 5
os 5 técnicos que eu acho que hoje estão na crista da onda, são os melhores do futebol brasileiro, e não citei o Marcelo. Né? Mas quem aí parece que eu falei uma bobagem. Mano, Tite, Cuca, Mano, Roger e o Jorginho. Coloquei isso aí. Eu acho que dá para colocar o Marcelo no lugar do Jorginho. Até pelas conquistas do Marcelo. Mas como eu estava analisando hoje, né? E aí eu acabei analisando também, bom, o que o Marcelo viveu, mesmo tendo ganhado o título no Palmeiras, os questionamentos. E aqui no Atlético ele fez um grande jogo, o seu melhor grande jogo no domingo. Até então a gente vinha criticando aqui, mas não era implicância com o Marcelo. Criticava-se porque você tem um elenco muito bom, que foi montado para ser campeão, e o time ainda não tinha demonstrado uma evolução como demonstrou, por exemplo, no domingo. Mas aí você não coloca. Mas aí a pessoa que questiona isso. Gente, mas aí é um gosto pessoal. Mas o Jorginho treina o Vasco da Série B. E foi rebaixado com o Vasco. Ok, mas foi o mesmo treinador que vocês colocaram como a primeira opção no Cruzeiro aqui antes do Marcelo. Não. Sim, antes senhor. Do Marcelo, não. Sim, senhor. Antes do Marcelo, não. Antes do Marcelo. Não, senhor. Antes do Marcelo. Antes do Marcelo, não. Então é o seguinte, se você, por exemplo, acha o Eraço... Eu acho ele bom treinador. Então, você, por exemplo, acha o Eraço melhor hoje que o Léo Silva. Sim. Mas tem 90% do torcedor atleticano acha que não, que o Léo Silva aqui opinião. Mas é o que eu estou dizendo, é a minha opinião. Eu acho o Jorginho... mas eu não tem... mas você tem... Não tem nada contra o Marcelo, porque em outras oportunidades, quando ele dirigiu o Cruzeiro, que a gente chegava... O Marcelo hoje é o melhor treinador do país, porque um cara que pega o Coritiba, mete 2 vezes em final de Copa do Brasil, chega com o Cruzeiro na final de Copa do Brasil, conquista 2 brasileiros, vai para o Palmeiras, conquista uma Copa do Brasil. Né? Aí você vai falar, mas então é incoerência, porque o currículo do cara fala por si só, não fala. Porque o do Luxemburgo, o Luxemburgo tem um caminhão de anos que não ganha nada. Mas se for olhar só currículo... É a mesma coisa do comentarista que falou, não pode falar assim do Paulo Bento, porque ele treinou a seleção de Portugal. Gente, o Dunga treinou a seleção brasileira. Exatamente. Cadê o... Põe o... Aí eu estou tentando falar mais do Atlético, vocês já querem pular para o Cruzeiro. Mas eu acho que você deveria pôr o Michael Suel falando aí. Não sei, é só uma recomendação. Cadê o Michael Suel? Põe o Michael Suel aí, gente. Vamos. Na hora que eu pedi para você colocar o Michael Suel, você quis? Põe o Michael Suel. Mas você quis na hora que eu pedi para colocar? Não está saindo nada que você está falando. Deve ser muita bobagem. Na hora que eu pedi para colocar o Michael Suel, o que você fez? Eu ignorei. Pois é. Agora você não vai me ignorar, vai? Pô. Então, beleza. Já dava para o Michael Suel ter falado. Aí, garoto. Põe o Michael Suel para falar. Acho que isso é normal. O elenco só vai ser campeão assim, quando tiver grupo. A gente sabe que vários jogadores não vão poder jogar e vai ter que ter reposição à altura. Prato, Luan, Casares, próprio Otero que chegou agora, são jogadores que podem jogar em qualquer time e fazem a diferença. Todo dia você tem que mostrar que você pode ser titular. Isso só vai acontecer no treinamento, nos jogos, e é isso que a gente procura fazer. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é só o Atlético. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Cadu falou aqui no início do Campeonato Brasileiro que o Atlético tinha um elenco, que era o melhor elenco do Brasil, que brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro. O Gilmar falou a mesma coisa, eu falei a mesma coisa, e o Eduardo falou que não era isso tudo. O elenco não é isso tudo. E o elenco é isso tudo ou não é isso tudo? Depois que eu falei isso, chegou Fábio Santos, chegou Fred. Não, senhor. Fred já tinha chegado, você ainda continuava falando. Fred chegou em janeiro. Não. Você continuou batendo em cima da tecla de que não era tudo isso. Mas bati, não era mesmo, não. Chegou o Ronaldo, né? Que pra você é um Ronaldo. Gente, o elenco do Atlético, na época da Libertadores, não era isso tudo que estavam falando. É a obrigação de ganhar a Libertadores, não Agora era. Ninguém aqui falou que não. Aqui não, mas o presidente, quando o Atlético foi eliminado, falou que era obrigação. Saiu o Marcos Rocha, tinha o Carlos César. Não dá. Tinha jogo que o Atlético entrou em campo com Carlos César, Lucas Cândido, Eduardo, Patrick e Carlos. Isso é elenco para ganhar alguma coisa? Mas eles continuam no elenco, velho. Agora melhorou. Agora você tem como opção o Luan, que melhorou, que saiu do DM. Você tem como opção o Michael Suel, que retornou. Você tem o Fred. Quando nós analisávamos o elenco, a gente analisava o elenco dos que estavam disponíveis, dos que estavam jogando, relacionados, no DM. E eu disse,
O Atlético, quando entrou com a escalação toda desfigurada, assim, de duas... Você é persona não grata no meio da torcida do Atlético. Eu sei que eu não sou. Olha aqui, de duas uma, nessa questão aí, quando o time entrou, realmente em alguns jogos você olhava os nomes assim e falava, pô, cadê o melhor elenco? Só que foram duas coisas que aconteceram e às vezes elas se misturaram. Primeiro, o Atlético teve um momento que tinha 552 desfalques. Então não tem elenco que passe impune a isso. Não tem elenco que passe. O elenco do Real Madrid, do Barcelona, com 12 desfalques, você vai olhar, não vai estar o Neymar, vai estar, sabe, o Sandro, entendeu? Vai estar, outra coisa. Mas a cobrança agora, era a mesma, mesmo com esses caras. E a segunda, o Aguirre, né? Que inventava... Voltou aqui. Não, tinha momento que estava... tem que dar um exemplo. A final do Mineiro estava com o Carlos César e Marcos Rocha por culpa do Aguirre. O Nazário estava à disposição. Não, veja você... Claudinha do Buriti, vamos falar do Aguirre, com sua permissão. Mineiro não pode... Aqui, o Aguirre te fez tão mal. Que fez mal? Peraí, eu tô falando. Não, mas você tá mentindo. Não, peraí, é uma opinião minha, como é que pode mentir uma opinião? Não, peraí, é o que eu acho. É o que eu acho, peraí. Baixo faixa. Então, baixo faixa, minha mãe fala. Então é o seguinte, sua mãe também fala? O Aguirre fez tão mal. Fez mal pro Atlético. Porque o Aguirre... Não, pra você. Porque o Aguirre te fez acreditar... Fez mal pro Atlético, você não falou que o elenco não era bom, cara. Olha o tamanho disso. Ele fez ele acreditar que o elenco não era bom. Aí veio o Marcelo. E o Marcelo tem um poder... Teve o poder de fazer ele acreditar que pode ser campeão. Você está desvirtuando o que eu estou falando? Que isso? Eu nunca fiz isso. Sabe o que acontece? Eu sempre falei que o elenco é bom e não é espetacular, igual eu falava. Um monte de gente falava que o Atlético tinha um elenco espetacular. Aí você olhava o jogo, tinha Carlos de um lado e Yuri do outro, o Patrick armando, o Carlos César na direita, o Ed Carlos na zaga e o Eduardo no meio. Isso não é espetacular, isso é bom. Com todo mundo à disposição, isso nem bom Isso nem bom O elenco do Atlético é bom desde o início do ano, mas nunca foi um elenco espetacular a ponto de chegar à arrogância de falar com o elenco que nós temos é inadmissível não ganhar a Libertadores. Isso pra mim é arrogância. Mas a gente já cansou de falar nenhum que elenco tem obrigação de ganhar a Libertadores. Nenhum elenco. O presidente falou. Mas a gente já cansou de dizer que é arrogância que tira o Brasil sempre da Libertadores nesses últimos anos. É você entrar achando que é só o Brasil que tem time para ganhar. Gilmar, olha essa final da Libertadores. Quem imaginava que esses caras estariam? Sabe por que o Atlético não ganhou a Libertadores depois? É arrogância que tira. Sabe por que o Atlético não ganhou a Libertadores depois de 2013? Porque em 2013 o treinador que treinou o Atlético estava lá desde 2011. 2014 foi outro, 2015 foi outro, 2016 foi outro, ano que vem, se for para a Libertadores, vai ser outro. Você já está prevendo isso? Libertadores é sequência, gente. É outro, sequência. Porque desse ano foi o Aguirre. Então, todo ano o Atlético disputa a Libertadores com um técnico diferente. A única vez que disputou com um treinador que estava há 2 anos, ganhou. Isso então, a gente não está falando do Atlético, dá sequência. Dá sequência. Dependendo do resultado, tem que dar sequência. O próprio Cruzeiro, então, na opinião dele, brasileiro, o Bento deveria ter ficado. Tem que dar sequência. Ô, Everton, por mais que a gente tenha discutido isso aqui, não vou voltar agora. O Atlético dispensou um treinador que eu até acho que se teve problema melhor que o Marcelo? O Levir Coupe, que foi vice-campeão brasileiro. Melhor que o Marcelo, o Aguirre? Ter dado uma 50. O Aguirre melhor que o Marcelo? O Marcelo é melhor que o Aguirre. Não, gelei aqui. Eu também acho. Vocês são de um cinismo. Você não, eu pus um plural. Você é de um cinismo. Porque você faz a pergunta, a hora que a câmera vem pra mim, você fica... Eu nunca fiz isso na minha vida. Tomar banho. Deixa desse jeito aí a tela. Marcelo é bem melhor. Deixa desse jeito aí a tela. É muito melhor. Aqui, eu vou só explicar uma coisa pra vocês. É que vocês não entendem. Mas com o Jorginho... Não, peraí. Eu vou explicar que vocês não entendem. Porque vocês são incapazes. Só minha esposa me entende. Ela é mais inteligente que vocês. Quando eu tiro o Marcelo da minha lista... Do 5. Do top 5... É porque ele é um concurso. Tá. Vocês não entendem. Ele está acima do bem e do mal. É igual o Neymar. Eu nunca critiquei o Marcelo Oliveira aqui. Vocês têm que parar com isso. Não, e ele se criticou também, Aqui. Ele se criticou porque estava merecendo. O Marcelo Oliveira, eu lembro quando ele chegou no Cruzeiro, ele veio aqui, tinha um golaço ainda aqui. Aí eu falei, Marcelo, sabe como é que é, né? Eu achei que o Cruzeiro fosse
contratar um treinador assim, sabe como é que é? Sabe como é que é e tal. E aí o cara foi lá e ganhou tudo. Eu imagino quando eu encontro com ele no supermercado, que ele olha para mim e fala, chupa o gordo, ordinário. Mas é bom, cara, você desafiar às vezes. Ele não fala isso. Não fala. Você encontrava no supermercado. Estou esperando ele pagar um jantar para mim, eu quero ir. Olha aqui, o Cruzeiro quer sair da parte de... Nossa, olha as cabeças que os caras fazem. Manda esse cara embora. Claro que quer sair da parte de baixo, cara. O Cruzeiro não vai ficar. Então é o seguinte... Diretoria trazendo um velho conhecido, ostentando uma barba de lenhador urbano. Põe aí o mano aí, ô Capiroto. Reapresentação com o campo assim, vazio, ou quase isso. O Cruzeiro aguarda o seu novo velho treinador. Uma coisa que é importante reforçar é o quanto foi importante nós tratarmos a saída do Mano em dezembro de forma respeitosa, de forma profissional. A partir do momento que nós comunicamos o Paulo e a comissão da nossa decisão, nós iniciamos os contatos e desde o primeiro momento foi muito receptivo, inclusive usando uma frase que para o Cruzeiro não falaria não. Além de falar sobre a troca de comando, o diretor de futebol teve que explicar a atual situação do time no Brasileirão. Afinal, já é o terceiro técnico na temporada, nenhum título e a vice-lanterna da competição. Algo de errado aconteceu. Não é uma forma de tentar ludibriar ninguém quando a gente diz que o final do ano a condição financeira era delicada, nós precisamos estabelecer um plano de reorganização para que o clube pudesse voltar a fazer grandes investimentos e se preparar melhor. Eu já expliquei algumas vezes as mudanças que o mercado sofreu com o Profut, com proibição de terceiros, com proibição de investidores no futebol. O Cruzeiro utilizou muito dessas modalidades em anos anteriores. Então, é um momento de reorganização em todos os aspectos. Eu acho que tem bastante coisa positiva sendo construída dentro da Toca da Raposa. A gente precisa do resultado. Um clube como o Cruzeiro vive de conquistas e a situação que a gente vive hoje ela é desconfortável para todos nós. Mano Menezes chega mais uma vez para ajudar a corrigir os erros cometidos pela diretoria. Em 2015 foi assim, com as suas 8 vitórias, seus 6 empates e apenas 2 derrotas, conseguiu afastar o clube do fantasma do rebaixamento. A gente fica feliz, né, pelo treinador que é o Mano, e porque ele também já conhece o clube, né, mesmo trabalhando pouco tempo, já viu qual que é o perfil do clube, tem alguns dias para a gente poder treinar, né, e enfim... está se entrosando o mais rápido possível novamente para que possamos domingo já estar todo mundo mobilizado e sabendo da importância do jogo. O William tem um motivo a mais para comemorar este retorno. Foi protagonista do time comandado por Mano, marcando 11 gols naquela arrancada do Cruzeiro no ano passado. Não tem discussão, né, sobre a competitividade, sobre o profissional que o Mano é, pelo trabalho que ele executou aqui em pouco tempo e pelo aquele respaldo que a equipe com ele, né, deu para o torcedor, né, aquela reação que a gente teve durante o segundo semestre do Brasileiro. A Raposa aposta em uma decisão antes acertada e torce para que agora a história se repita. Pelo elenco que tem, pelo que a equipe vem também produzindo em alguns jogos, pelo nível de insatisfação que existe aqui dentro, pelo inconformismo que tem dentro da Toca da Raposa hoje com a situação do Cruzeiro, pelo respeito que todos nós aqui dentro temos com o torcedor e com a história do Cruzeiro. Então não tenho dúvida de que a gente tem todas as condições para construir um trabalho positivo, fazer um grande brasileiro. Nós ainda temos uma perspectiva de Copa do Brasil. Então é momento de olhar para frente, de nos unirmos em busca de melhores resultados e de colocar o Cruzeiro numa condição muito melhor do que está hoje. A informação que eu recebi sobre essa questão envolvendo a contratação, a volta do Mano, é de que, até gostaria que vocês analisassem. O Mano foi para a China e pagou ao Cruzeiro uma multa. O clube chinês. Né? Na casa de 5 milhões, né? Eu acho que mais ou menos isso aí. E basicamente usou o dinheiro da multa do Mano, ou vai usar, em suave, financiado, para pagar o Bento que está indo embora. Eles tinham guardado o dinheiro. Vocês acham que o raciocínio é bom? Não. Não?
Mas lógico que essa, tira 5 que você recebeu, paga 5. Eles guardaram o dinheiro? É, isso que eu ia perguntar. Mas não tô entendendo. Guardou o dinheiro? Não, mas eu estou dizendo que isso, a grosso modo, está usando o mesmo valor. Não guardou o dinheiro. Não anula o erro do contrato. Claro que não. Nossa Senhora. Inclusive, eu coloquei essa explicação que recebi aí no Twitter lá e tal, e logo depois falei isso. Não anula um monte de porrada que fizeram. Não, falando especificamente o contrato mal feito com o Bento, né? Nem trazer o Bento, contratar em si, porque eu nem conhecia, mas fazer o contrato mal feito. Quando a gente vai, por vezes aqui, direciona a crítica, né? Às vezes você, no caso eu, critiquei o Thiago Escuro, disse ontem ou anteontem aqui que, para mim, como dirigente, até agora o Vicentinho tinha sido uma decepção, e às vezes a gente critica diretamente o presidente. Aí a gente pega nessa questão aí do contrato feito com o Bento. Gente, o diretor de futebol, pelo menos é até onde eu acho, ele faz o contrato, mas o vice de futebol sabe, o presidente também sabe. Vocês estão de acordo com isso aqui? Sim, então assina aqui pra nós. Aí o jurídico vai lá, o Gilvan, advogado, bom, aí pega, Então, cara, você tem que direcionar críticas à diretoria. Esse tipo de contrato feito com o Paulo Bento, ele é usual no futebol. Não. O Abel ficou recebendo enquanto saiu. Teve mais um treinador que o Luxemburgo está recebendo até agora. Não, mas teve o Luxemburgo está na China. Teve um outro, o Sidorf ficou recebendo. O Escuro disse que não, que o Luxemburgo... Não, o Luxemburgo está recebendo da China, não da China. O Sidorf ficou recebendo no Milan quando foi mandado embora. É usual. O que assusta... Eduardo, mas não é porque está certo lá que você tem que adotar aqui, meu raciocínio. O que deu errado é ter feito esse tipo de contrato e ficado 75 dias com o cara. Porque se manda o Bento embora em outubro do ano que vem, ia pagar 2, 3 meses, coisa normal. A multa dele então você acha que tinha que ter ficado, então? O problema não é que tinha que ter ficado, o problema é que treinador fica 75 dias, aí qualquer contrato fica ruim, porque a multa vai ser grande mesmo. O cara ficou 75 dias trabalhando, 2 meses, isso não existe. Detalhe que muita gente está criticando o contrato, mas para mim, sem contextualizar, a principal questão para mim é a seguinte: você trouxe um treinador que era, em grande medida, uma incógnita. Um ponto de interrogação. Você não pode se amarrar a uma incerteza por mais de um ano. Até porque... Desculpa, só para você me subsídio, se é que eu tenho capacidade para gerar alguma coisa para te ajudar. Claro que tem. Cara, foi uma cagada. Mas o Cadu tem razão que ele está falando, com quem foi feito. Com que tipo de treinador. Se fosse um treinador... Então, mas é por isso. Você fazer isso com o Mano... Vai lá! Então não é uma cagada o contrato. Desculpa. Já foi. Saiu sem querer, gente. Sem querer, então limpa. Com quem foi? Com o cara que veio do outro lado do Atlântico. Eu concordo com a Edmara. Se fosse com o Tite, ele é tão experimentado no futebol brasileiro, ele já é um técnico tão bom, que você pode apostar. Talvez até uma segurança para o clube. É até bom para o clube você amarrar o Tite ao seu clube por maior tempo que você puder. Porque o cara é muito bom. O mesmo vale para o Mano Menezes, né? Não preciso nem falar um Guardiola da vida. Agora, não é que ele é bom ou ruim, mas ele era desconhecido aqui no Brasil. Todo mundo falava do elemento adaptação. Será que vai adaptar? Será que vai dar liga? A gente precisa conhecer melhor. O próprio Cruzeiro estudou para trazer? Estudou, mas não conhecia mas deixa eu perguntar uma coisa para ter certeza que o cara ia dar certo aqui. Aí se amarra com esse contrato longo e faz isso que o Eduardo falou. Pergunta para os três. Se você tem como opção, já que você ganhou um não, quais os nãos que o Cruzeiro ganhou? Marcelo, Jorginho, Ricardo Gomes. Jorginho, Ricardo Gomes, Marcelo e o Abel, eu não sei a ordem, porque o Abel foi no meio disso tudo aí. Então, 4 não. Os outros 3, a ordem é essa. Depois dos 4 nãos que o Cruzeiro tomou, se você é dirigente do Cruzeiro, você tem como opção Guto Ferreira, Guardiola, Gilson Kleina, Celso Roth, Adilson Batista e sei lá. Vamos pegar esses 4 aí. Ou Bento, ou Paulo Bento. Mesmo não sendo um treinador conhecido aqui, qual treinador você traria? Everton, o Paulo Bento nunca seria minha opção, porque eu não lembrava do Bento. Então, mas aí você lembrou. Aí o Cruzeiro vai abrir um esquema. Eu não traria o Bento. Eu não traria o Bento. Não traria o Bento. Nessa época do ano, não. Se fosse em dezembro, eu até
traria. Mas no meio do ano, não. Você não traria? Não. Por essa questão que você está falando, pelo mas fato, eu não lembro. Com os nãos que o Cruzeiro recebeu e mais os treinadores que estavam empregados, né? O Cuca, o Leviro, o Marcelo falou não, mas o Tite, com esses nãos e com os bons treinadores empregados, não restava muita coisa. Então, é por isso que eu acho que é aceitável trazer o B. Não foi uma coisa de outro mundo, não foi o para mim. Outro mundo foi um contrato mal feito. Foi o contrato mal feito. E outra coisa, é uma coisa até que o Bertozzi tem falado lá na ESPN, que passa um pouco por isso que o Edu Panzi está falando. Não, na verdade ele falou lá, porque eu vi o Edu falando. Na verdade aqui. Eu dou crédito, mas toda hora fala, ninguém dá crédito pra gente também, mas enfim. Você traz um treinador para um contrato longo e amarrando-se financeiramente assim, ao cara e não mostra a menor convicção disso. Não. Porque com 70 dias, sei lá, você demite o cara. É isso que eu estou dizendo. Aí o contrato ficou ruim, porque ainda falta um ano e meio. Para você se amarrar financeiramente, assim, você fala, pô, você tem que bancar esse cara aqui, ó. Esse aí eu confio mesmo. Mas foi uma fase cheia de picuinha. Era treinador, se falava assim, a torcida falava assim, Adilson Batista, mas o Adilson tem não sei o quê, mas não pode ser de acordo com a torcida, não, é isso que o cara é profissional. Mas a pressão, não só os números, mas a pressão vem da torcida também. Foi a torcida para dirigir o clube. Então a torcida não tirou o Bento também, não? Não. Quem tirou foi a diretoria. Você tá brincando? Não, a decisão foi da diretoria. Então mas você vai me desculpar, mas tá fácil ser dirigente. A torcida pede, vai lá e faz. Não é isso. Tá mas é isso que eu tô dizendo de falta de convicção. Não é isso, gente. Isso é pressão, gente. Mas você sabe que eu quero ser dirigente. Mas você sabe que o dirigente cede. Quem tirou o Aguirre? Dirigente cede. Não pode. Dirigente cede. Não pode. Todos cedem. Aqui no Brasil, todos cedem. Todos não. E você não seria um dirigente diferente. Não, você não seria, não. Nossa, eu cuspi 1 litro de... O Tite foi eliminado pelo Tolima. Comercial aí, roda comercial aí, por gentileza. O Cuca tomou 8 comercial. Quem foi quem tirou? Quem tirou aqui? Os donos